Oi, 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 galerinha, tudo bem com vocês? Então, hoje nós estamos aqui para a retomada de conteúdo para a prova de história, certo? Para a P1 de história. Então, vocês devem estar se perguntando, nossa, história na segunda-feira? Sim, por quê? Porque na terça-feira é a P1 de história. Então, a prof hoje mudou um pouquinho as matérias de dias, justamente por causa das retomadas de conteúdo antes da prova, certo? Então, gente, a prof fez aqui uma retomada para vocês, para a gente poder conversar e eu explicar para fazer com que vocês relembrem, que fica mais fácil vocês lembrarem, né, do conteúdo um dia antes da prova, certo? Então, a prof vai colocar lá, deixa a prof pôr. Aí, então vamos lá. História, certo? Começamos lá, com direito vem do latim, directum, que significa, em linha reta, aquilo ou aquele que segue uma regra. Então, direito quer dizer aquele que segue uma regra. Civil, origina da palavra latina civilis, relativa a cidadão. Então, civil é cidadão. Então, o direito civil é o direito do cidadão. Então, a gente não pode esquecer. Direito civil é direito do cidadão, de nós, certo? É matéria abrangente e disciplina direitos e deveres das nossas relações, sejam com as pessoas ou coisas. Então, é uma matéria abrangente, por quê? Porque é muito grande, ela abrange tudo na nossa vida, certo? Então, assim, as disciplinas, os direitos e deveres, as nossas relações com as pessoas ou até mesmo com as coisas, certo? Nós temos uma relação. Entre os vários direitos civis que os brasileiros possuem, estão a liberdade de se expressar e de se manifestar, de se deslocar livremente, o ir e vir, de se reunir com quantas pessoas quiser, ou uma multidão, certo? De ter a privacidade, quer dizer, não tornar público parte da sua vida, como a sua casa, seus amigos e suas atividades particulares. Tipo, eu tenho que ter a minha privacidade. Como é que eu vou chamar todas as pessoas para virem dentro da minha casa? Aí eu não tenho privacidade, certo? Privacidade é você fazer as suas coisas que você quer dentro da sua casa, ou fazer as coisas com os seus amigos, sem ter que todo mundo ficar sabendo, né? O Facebook é uma rede social, ele não é privativo, ele não tem privacidade, porque se a gente começa a ficar postando fotos lá, todo mundo fica sabendo da nossa vida, certo? Então, isso é privacidade. De ter informação verdadeira, que é garantida pela liberdade da imprensa e além dos outros. Então, claro, tudo isso a gente é livre, certo? Então, a gente tem essa liberdade para fazer tudo isso, certo? E, claro, se eu não gostar de alguma coisa, eu tenho liberdade de falar, eu tenho liberdade de me manifestar, dizer que eu não gostei ou que eu não quero. Isso é liberdade. São vários os direitos civis, mas todos têm uma característica comum. Eles garantem proteção e igualdade entre os indivíduos. Dessa maneira, todas as leis valem para todos os brasileiros, independentemente de quem eles sejam. Então, não importa se é negro, se é japonês, se é índio, não importa. Esses direitos têm que ser garantidos para todos, eles valem para todos. A lei é igual para todos. Consequentemente, a justiça também tem de ser igual para todos. Ou seja, ninguém pode ter privilégio frente a outro indivíduo, certo? Tudo isso está garantido por um conjunto de leis que regula as relações entre todas as pessoas que vivem no Brasil. Então, claro, assim, a justiça ela tem que ser igual para todos, gente. Mas, infelizmente, aqui no Brasil, a gente sabe que não é. Né? Então, isso é uma coisa que
É lei. Lei tem que ser cumprida. E aqui no Brasil, infelizmente, a gente vive em muitas injustiças, a gente vê muitas injustiças, né? E a lei e a justiça está na lei. Um dos mais importantes direitos civis é aquele que reconhece que os indivíduos também são diferentes e podem ter necessidades especiais. Crianças, por exemplo, que necessitam de atenção diferenciada na escola. Elas têm o direito de frequentar uma escola normal com outras crianças, mas elas devem contar com atendimento diferenciado. Então, isso a gente já viu, né, gente? Existem muitas crianças especiais. E elas podem ir para uma escola normal? Claro que podem, só que elas têm que ter um atendimento diferente, certo? Como um banheiro para cadeirantes, que ele é diferente, uma rampa, porque como é que uma criança com cadeira de rodas vai subir escada? Então, tudo isso é muito importante, certo? Então, tudo isso são direitos. Ou seja, todos têm os mesmos direitos perante a lei. E, quando necessário, as leis prevêem um tratamento especial a algumas pessoas para garantir-lhes esses direitos. Essas garantias são asseguradas em nossa Constituição, aprovada em 1988, né? Aqui está falando sobre os negros e sobre os índios, certo? Porque, assim, eles precisavam de um tratamento especial. Então, eles foram em busca e foram lutando para eles terem esses direitos, né? Então, essas garantias, elas estão asseguradas na nossa Constituição, lá em 1988. Diversidade da sociedade brasileira. Os direitos civis garantem a igualdade de tratamento para todos os indivíduos. Contudo, os indivíduos não são iguais entre si, pois a sociedade brasileira é composta de várias culturas, isso a gente já sabe, né? A miscigenação. Por isso, o respeito deve ser construído dentro da diversidade, dentro da diferença. Então, nós temos que ter respeito pelas pessoas. Não é porque a pessoa é negra que a gente vai tratar mal. Ou ela é índio que a gente vai tratar mal. Não, a gente precisa ter o respeito. Muitos costumes do nosso dia a dia são exemplos de como esses povos estão presentes na formação da sociedade brasileira. Nosso idioma é o português, mas muitas palavras que utilizamos são de origem indígena, como a mandioca, o abacaxi, a tapioca, ou então a africana, caçula, axé, batuque. Na culinária, na música e na arte, os exemplos são variados. Tem muitos, né? A língua é um dos campos em que podemos identificar a diversidade cultural, mas ela também existe na culinária, na arte, nas manifestações religiosas, entre outros, certo? Então, gente, toda essa nossa cultura vem do quê? De outros povos também, né? Africanos, indígenas, a gente tem muitas coisas deles. A miscigenação e luta por direitos. O Brasil é uma grande mistura de culturas. Damos o nome de miscigenação a essa mistura. Então tá ali, ó. Sociedade brasileira é composta de diferentes culturas, etnias, hábitos e valores. Certo? Essa é a nossa cultura, a nossa sociedade. Os indígenas. Os povos indígenas foram os primeiros habitantes das terras brasileiras, ou seja, o território brasileiro, tanto o litoral quanto o interior, era a morada deles. Por isso, os chamamos de povos nativos, os primeiros a chegarem e permanecerem em nossas terras. Com a chegada dos portugueses, muitos indígenas passaram a viver outra realidade. Foram forçados a trabalhar para os colonizadores e muitas vezes obrigados a viver conforme a cultura dos portugueses. Então, olha só, eles foram escravizados também? Foram, certo? Por quê? Porque eles eram forçados a trabalhar. E eles tinham que viver conforme a cultura dos portugueses, eles não podiam mais praticar a cultura deles. Olha que dó. Essa convivência nem sempre foi amigável, porque os indígenas resistiram à dominação dos europeus. Sim, muitos deles, ó, fugiram. Os portugueses.
Os portugueses foram os primeiros imigrantes a chegarem ao Brasil. Em 1500, os navegadores portugueses, liderados por Pedro Álvares Cabral, chegaram ao litoral brasileiro para viajarem até aqui. Eles construíram caravelas, que são barcos feitos de madeira, com várias velas feitas de tecido. Desculpem o barulho, tá, gente? Mas é que estão em reforma, acho que é aqui em cima do meu apartamento. As principais motivações dos navegadores europeus no início da colonização, entre os anos de 1500 e 1600, era a descoberta e a exploração de riquezas e de novas terras. Então, eles vieram para cá mesmo para o quê? Explorar, né? Explorar riqueza, explorar novas terras, foi por isso que eles vieram para cá. A colonização portuguesa influenciou a formação da cultura brasileira. Além do idioma, a religiosidade é outra característica dos portugueses, que foi adotada no Brasil. A religião, eles trouxeram a religião católica para cá, tá, gente? Os portugueses tinham seus direitos garantidos, pois como o Brasil era colônia de Portugal, os portugueses que aqui viviam eram cidadãos portugueses. Os africanos. Os africanos chegaram ao Brasil trazidos pelos portugueses na condição de escravizados. Então, a gente já sabe que os negros vieram para cá, né, como escravos. Eles faziam todo tipo de trabalho, desde o cultivo de cana-de-açúcar até a construção de obras públicas, como estradas. No final do século XVIII, de 1701 a 1800, em cidades como Rio de Janeiro e Salvador, os africanos e seus descendentes já formavam a maioria da população brasileira. Gente, imagine quantos negros vieram para cá. Quantos negros vieram para cá como escravos forçados, gente. Imagine, olha só, seus descendentes já formavam a maioria da população. Então, vieram muitos negros para cá. Nessa época, eles não eram sequer considerados pessoas, muito menos cidadãos, e logo não tinham qualquer direito assegurado. Olha que dó dos negros, né, gente? Eles não eram nem considerados pessoas. A cidadania e os direitos somente eram aplicados aos portugueses. Eram só os portugueses que tinham os direitos, só eles. Vale lembrar que os africanos fazem parte da construção da cultura brasileira. Sua forma de viver, as práticas de resistência, a culinária, as danças, a música, o vocabulário e as crenças religiosas são parte integrante da cultura nacional. O reconhecimento da importância da cultura de matriz africana, no entanto, veio tardiamente na história do nosso país. Então, assim, demorou muito para reconhecerem, certo? Os africanos aqui no Brasil. Demorou muito, 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 muito. Africanos de diversos grupos étnicos foram trazidos à força para o Brasil. Mesmo chegando aqui contra sua vontade, eles passaram a fazer desse espaço o seu local de vida, reproduzindo aqui as práticas com as quais estavam acostumados, como linguagem, hábitos de alimentação e práticas religiosas. Os cidadãos portugueses que viviam no Brasil não aceitavam essas práticas e, por terem direitos e posses, buscaram a proibir ou controlar as manifestações da cultura africana. Bom, gente, como vocês viram naquele videozinho que a prof fez sobre os africanos, sobre os escravos, né? Que a prof juntou a prof Lilian, a prof Ju e a prof Camila, a gente falou bastante sobre isso, né? Então, assim, eles não podiam se manifestar. Por exemplo, a religião deles, né? Que é o candomblé, que é a umbanda, eles não podiam praticar a religião deles. A capoeira, que é um jogo, vamos dizer, que era um jogo para eles, era uma prática que eles utilizavam para brincar, eles não podiam fazer. Né? Então, isso era muito complicado. Tadinhos dos negros naquela época, né? Durante séculos, os africanos e seus descendentes não puderam ser livres para manifestar sua cultura, nem as suas religiões. Essa tem sido uma longa luta dos afros brasileiros ao longo de mais de 500 anos.
Foram inúmeras as lutas dos afrodescendentes brasileiros para garantir seus direitos civis. Certamente, a maior dessas lutas foi para se tornarem livres da escravidão. Então, assim, já demorou para eles serem libertos, né? A princesa Isabel assinou a Lei Áurea e eles ficaram livres, certo? Então, os africanos, eles ficaram bem perdidos nessa época, porque eles não tinham dinheiro para nada. Então, muitos foram para quilombos. Então, os senhores, né, pararam de perseguir os quilombos. Então, muitos dos negros foram para os quilombos e ficaram lá. Lá eles podiam manifestar a sua religião, a sua cultura, certo? Então, assim, até hoje eles lutam muito ainda, né? Nós vamos ver isso mais para frente. Os indígenas atualmente, de hoje, mesmo com as garantias constitucionais obtidos por meios da luta dos movimentos indígenas, há ainda muito debate sobre esse assunto. Mesmo que tenham direitos e cidadania garantidos, há setores das sociedades que não reconhecem isso e defendem a retirada de suas terras, falando que os indígenas de hoje em dia não são de verdade. Olhem só como é que pode, só porque eles usam roupas, né? Só porque eles trabalham na cidade, eles falam que os índios não são índios de verdade. Os indígenas hoje preservam traços ancestrais e tradicionais das suas culturas. Sim, eles preservam os traços. A gente reconhece quando uma pessoa é índia porque os traços delas aqui no rosto são diferentes dos nossos, né? E a cultura deles também é diferente das nossas. Eles também adaptam seus costumes e hábitos na realidade de agora, certo? Cândido Mariano da Silva Rondon, em 1865 a 1958, mais conhecido como Marechal Cândido Rondon, era descendente de indígenas, Bororó, Terena e Guará. Ó, ele era de 3 raças de índios diferentes. Comandou expedições de exploração no Amazonas, Mato Grosso e em Rondônia, com o objetivo de instalar cabos para a comunicação telegráfica. Então, naquela época, eles inventaram os telégrafos, que as pessoas ficavam apertando os botõezinhos assim e a mensagem saía em outros lugares. Em suas viagens, encontrou-se com uma diversidade de povos indígenas. Em 1910, criou o Serviço de Proteção aos Índios. Foi a primeira instituição de apoio aos direitos indígenas. Olha que legal. E aí começou a luta dos índios, certo? Com esse Serviço de Proteção dos Índios. Aí, com a extinção do SPI, né, que é o Serviço de Proteção dos Índios, foi criada a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, que atua até os dias de hoje na proteção dos direitos dos indígenas e na divulgação e promoção da sua cultura. Então, hoje em dia, a gente conhece a FUNAI. É a FUNAI que atua na proteção do direito dos índios, certo? Posse e propriedade de terras na história do Brasil. Apesar de os indígenas terem sido os primeiros habitantes das terras brasileiras, os portugueses consideravam o Brasil uma propriedade da coroa portuguesa, ou seja, era do Reino de Portugal. Então, eles nem aí para os índios, ó. Os índios já estavam aqui, certo? Como funcionava a distribuição de terras nesse período? Para os portugueses, as terras da colônia pertenciam à coroa portuguesa, que as distribuiu a partir do ano de 1548 por meio do governo geral, certo? Então, eles falavam que essas terras daqui do Brasil eram dos portugueses. Nesse sistema de distribuição, as pessoas ocupavam o território, quer dizer, morando ou plantando, e após 3 anos de uso, eles poderiam solicitar aquela terra para posse, que era deles. Então, eles tinham que ficar 3 anos morando lá, plantando, cuidando, para depois eles dizerem, agora essa terra é minha. Se o uso da terra fosse comprovado, ela era doada ao morador como uma sesmaria, ou seja, a coroa portuguesa tinha propriedade das terras e dava posse dessa terra à pessoa que a utilizavam. Então, todas as terras eram da coroa portuguesa. O que é o sesmaria?
né? A coroa portuguesa tinha aquela terra como dela, e depois de um tempo ela dava para outra pessoa, ela doava. Era assim. Essas pessoas poderiam doar parte das suas terras também, e assim por diante, conforme o esquema a seguir. Então tá lá, ó, o rei de Portugal, ó lá, ó, que ele doava as terras por meio do governador geral. Então o rei de Portugal mandava o governador geral, né, ele dava as terras, falava, ó, pega essa terra para você. O governador geral distribuía, doava essas terras aos portugueses, certo? E os portugueses, eles também podiam distribuir para os outros, ó. Eles doavam para quem eles queriam, certo? Era assim. Terras indígenas. Como estudamos no capítulo anterior, os indígenas nem sempre tiveram seus direitos civis garantidos ao longo da história do Brasil. Isso aconteceu também com o direito ao acesso à terra deles, que só foi garantida com a Constituição de 1988, como resultado das lutas desses povos. Esse documento determina que os indígenas são os primeiros e naturais senhores da terra. Sim, eles já estavam aqui, né, gente? Desse modo, essas terras seriam propriedade da União, quer dizer, do governo. E os indígenas teriam posse permanente sobre elas. A Constituição de 1988 estabeleceu que todas as terras indígenas deveriam ser demarcadas até 5 de outubro de 1993. Porém, esse prazo não foi obedecido e até hoje a demarcação de muitos desses territórios ainda está em discussão. O que é essa demarcação? Essa demarcação é quando o governo, né, doa essas terras para os índios, certo? Mas eles doam enquanto os índios estiverem ali. Se os índios saírem dali, eles têm que devolver essa terra para o governo. Então, essa terra é dos índios? Não, não é dos índios. Ela é enquanto eles estão aí, ali. Se eles saem dali, o governo pega de novo. Apesar de a posse dessas terras ser um direito dos índios, muitas vezes elas são invadidas por caçadores, madeireiras e garimpeiros, causando conflitos. Então, assim, por que as terras têm que ser demarcadas? Porque aí ninguém tem invasão, certo? Demarcadas é o governo dizer que aquela terra pertence àquela tribo. Quando o governo faz isso, a terra é demarcada, então ninguém pode invadir, certo? Os quilombos. Além dos indígenas, outro povo brasileiro tem o direito histórico às suas terras. São os quilombolas. Os quilombos eram comunidades de africanos e afrodescendentes que fugiam da escravidão e se escondiam nas matas, em regiões distantes das grandes cidades e fazendas. Lá, eles organizavam suas próprias aldeias, onde plantavam, caçavam e moravam. Alguns quilombos comercializavam lenha e produtos de cerâmica para vilas ou propriedades rurais próximas. Os quilombolas se organizavam de forma muito diferente do restante da sociedade brasileira. Sim, gente, os quilombolas, eles trabalhavam, faziam todos os trabalhos dele ali dentro mesmo dos quilombos. Então, eles se organizavam de uma forma diferente, né? Alguns saíam vendendo ali para as aldeias próximas, outros caçavam, outros plantavam, mas eles faziam tudo dentro da onde eles moravam, dentro do quilombo. Mesmo após a abolição da escravatura, em 1888, os quilombos continuaram a existir, pois eram comunidades já consolidadas. Nesse período, também surgiram vários quilombos formados por pessoas libertas que buscaram trabalho no campo. Então, vejam bem, o que acontece? Os quilombos continuaram a existir por quê? Porque os quilombos, eles eram o refúgio dos escravos. Muitos escravos, naquela época de antigamente, casaram, tiveram filhos, e os filhos moraram em quilombos. Esses filhos cresceram, também casaram e tiveram filhos que foram ficando nos quilombos. Então, os quilombos hoje são filhos de filhos de filhos de negros escravos lá daquela época, certo? Então, eles são descendentes. Terras quilombolas na atualidade.
Atualmente, existem comunidades remanescentes quilombolas no Brasil. Remanescentes, o que é, gente? São aquilo que eu falei, de filhos e filhos e filhos de escravos. Elas surgiram como uma forma de resistência à escravidão, porém, elas foram ressignificadas ao longo dos séculos. Quer dizer, como muitos filhos de filhos de filhos de escravos ainda moram em quilombos, eles ressignificaram, eles deram outro significado para os quilombos, certo? Hoje, os quilombos são considerados por muitos um símbolo de luta contra o racismo e de valorização da cultura negra. Como as comunidades quilombolas ocupam suas terras há muitos anos, elas são consideradas donas dessas terras. Para que o governo reconheça uma terra como quilombola, é preciso que a comunidade daquela terra se reconheça como quilombola e envie documentos como relatórios de reuniões, históricos da comunidade, fotos, relatos de manifestação religiosa e culturais. Também podem ser enviados documentos de propriedade sobre a terra, caso exista, fotos, certidões de nascimento, etc. Quando uma terra quilombola é reconhecida pelo governo, dizemos que ela é uma terra quilombola titulada. Então, aqui, gente, olha, podem ver a foto. Aqui é o quilombo, ó, com casas, certo? Ó, esse aqui é o quilombo. E aqui ele mostrando o certificado da posse de terra, certo? Então, esse quilombo, ele já é titulado, certo? Terras de colônias de imigrantes. Então, a gente sabe que vieram outros imigrantes aqui para o Brasil. Né? Então, a partir do ano de 1800, o governo incentivou a imigração de suíços, italianos, japoneses, etc. Esses grupos vieram em busca de uma vida melhor, fugindo da pobreza e da fome, e tinham como objetivo trabalhar no campo. No início, o governo incentivava a vinda desses imigrantes por vários motivos, como a ocupação de territórios desabitados no interior do país. Para isso, eram organizados colônias de imigrantes. Essas colônias eram pequenos territórios rurais, nos quais o governo permitia às famílias de imigrantes que morassem, plantassem e construíssem escolas e igreja. Então, claro, esses imigrantes vieram vindo aqui para o Brasil, o que o governo fez? Começou a pegar esses imigrantes e mandar para terras onde não tinha ninguém morando. Interior, por exemplo, o São Paulo já estava cheio, então ele mandava lá para o interiorzinho de São Paulo que não tinha ninguém morando, né? Região Nordeste, a região Nordeste perto do litoral já estava cheia, então eles não podiam mais ficar ali. Para onde que mandavam? Para outra parte lá, onde era seco, onde não tinha esgoto, não tinha saneamento básico, então eles mandavam para lá. E aí, esses imigrantes, como precisavam morar, ganhavam esse pedacinho de terra e iam construir e morar lá. Acesso à terra hoje. Podemos dizer que o acesso à terra é um direito, pois é a base para alimentação, moradia e sustento de muitas pessoas. Atualmente, no entanto, ainda existem práticas como grilagem e invasão de terras indígenas e quilombolas, que dificultam o acesso à terra por parte de alguns grupos da sociedade. Sim, né, gente? Muitos quilombolas não são titulados e muitas terras indígenas, muitas tribos também não são demarcadas. Então, claro que vai ter invasão. Com exceção das terras indígenas e quilombolas, a maioria das terras brasileiras são adquiridas apenas por meio da compra. Sim, né, gente? As terras indígenas, elas foram doadas, vamos dizer assim, né, emprestadas para os índios e para os quilombolas também, né? Nós, pessoas, cidadãos brasileiros, temos que comprar, né? Comprar nossa casa ou comprar um terreno, a gente precisa comprar. Desse modo, alguns grupos e movimentos sociais defendem a necessidade de um maior acesso à terra para a população mais pobre, mediante a redistribuição de terras que não são utilizadas, certo? Então, eles já entram aqui numa reforma agrária, certo? Pegar aquelas terras que já têm um dono, mas o dono não está usando, está lá vazia. Então, eles estão lutando para pegar essas terras vazias e doar para as pessoas pobres. Isso é reforma agrária, certo? Então, gente,
É isso que a prof queria explicar para vocês. Esse aí é todo o nosso assunto de prova. Desculpem o barulho aqui, mas tá tendo reforma aqui em cima, então às vezes tem dias que é bem difícil, né? Então, a prof queria explicar isso para vocês, tá? A prof vai deixar lá no Que Mágico um, um arquivo, vou colocar como tarefa, mas não é tarefa, é só para vocês imprimirem, certo? São folhas. Eu vou pegar toda essa retomada de prova, vou passar em folha e vou colocar no Que Mágico para vocês imprimirem e colarem no caderno de história, para vocês estudarem, certo? Lerem de novo, entenderem, para vocês terem no caderno, certo, gente? Então, eu vou colocar lá, vou colocar já com o cabeçalho da escola, tudo direitinho, para vocês colocarem no caderno. Isso é mais para fixar o conteúdo, certo, gente? Então, a lição de casa é estudar para a prova, por isso que a prof vai fazer essa folha, e aí vocês leem, estudam e conseguem fazer a prova bem direitinho, né? Vocês são ótimos, então vocês conseguem. Então era isso. Então se cuidem, beijos para vocês e até a nossa próxima aula.